Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à introdução à genética. Contudo, nós iremos abordar sobre as heranças mendelianas, as suas variações e o sistema BO. Eu sou Amanda Gomes e vamos dar início à aula de hoje. Bom, recapitulando o que a gente viu na aula anterior, foi que nós vimos o que é a genética, que é uma área da biologia que estuda a herança biológica ou hereditariedade. Nós vimos também as aplicações dos estudos de genética, que são várias aplicações. Dentre elas, nós podemos estudar sobre os fenótipos, podemos estudar sobre anomalias genéticas, os transgênicos e uma série de outras coisas que podem ser feitas a partir da genética. Vimos também sobre Mendel, quem foi Mendel, os estudos dele, e vimos também que ele é considerado o pai da genética, devido às descobertas, aos seus estudos e às suas descobertas sobre a hereditariedade, e vimos também que Mendel tem o seu estudo extremamente famoso, né, que é a primeira lei, que fala sobre a segregação independente. Também vimos alguns conceitos que são muito importantes, e hoje eu vou frisar bastante esses dois conceitos, porque eles vão ser bastante utilizados no decorrer da nossa aula de hoje, que é o genótipo, que é a parte da composição genética de uma célula, nessa parte onde há a nossa informação genética. O genótipo, então, seria o que está dentro de nossas células contendo a informação. E o fenótipo, no entanto, são as características que podem ser observadas a partir da expressão desse genótipo. Por exemplo, o meu genótipo, ele determina que se expresse na coloração do meu cabelo essa cor. E o meu fenótipo expressa essa característica que eu posso ver que o meu cabelo é dessa cor. Pode ser aplicada em vários outros exemplos, como o tom de pele, aqui o exemplo que a gente tem no slide, a coloração dos olhos. O genótipo traz a informação e o fenótipo expressa de modo visível essa informação. Bom, iniciando os exemplos de herança mendeliana, nós temos 3 básicos que estão no livro de vocês. A herança da pelagem de coelhos, a herança do tipo de folha em cóleo e a herança mendeliana na espécie humana. Mas nós vamos enfatizar apenas esses dois, a herança de pelagem de coelhos e a mendeliana na espécie humana. Bom, no exemplo de pelagem de coelhos, a gente pode observar a definição das cores da pelagem dos coelhos chinchila, que a gente tem um exemplo aqui. Nós temos um coelho chinchila, que ele é nessa coloração acinzentada, e temos o coelho que é albino. Ao analisar uma geração parental, uma geração P, que é a geração pura, eu tenho um coelho chinchila, que é um mozigoto, ó, duplo mozigoto, e um coelho albino, que também é um mozigoto. Ambos são puros. Ao cruzar esses indivíduos, Mendel observou que 100% da sua prole era de coelhos chinchila. 100% era de coelho chinchila, que é o acinzentado. E nenhum organismo, nenhuma prole, tinha essa coloração para albino, né, que é a ausência de cor. E aí ele ficou, e para onde foi essa característica desse organismo que é albino? Então ele refez o cruzamento, só que nessa vez não foi utilizando a geração parental, foi utilizando a geração F1, que como a gente viu na aula anterior, a geração F1 é a primeira geração da prole dos parentais. Ao cruzar um indivíduo dessa geração F1, que é heterozigoto, com outro mesmo indivíduo também da geração F1 heterozigoto, Mendel pôde observar que a característica albina já veio expressa nessa vez. E aí ele pôde perceber que, para a característica de coloração acinzentada, a prole, ela vinha numa proporção de 3 indivíduos para 1. E aí ele pôde comprovar que, pôde observar que, para a característica
do coelho chinchila, que é da acinzentada, ele via que era uma característica que se sobrepunha à característica albina, ou seja, a característica chinchila, a acinzentada, ela dominava a característica albina, que por ser um indivíduo era considerado recessiva. E como saber se esse indivíduo que está sendo cruzado é um indivíduo homozigoto ou heterozigoto? Bom, para isso nós temos o chamado cruzamento teste. Cruzamento teste ele é feito utilizando um animal com a característica dominante, no caso do exemplo, o coelho chinchila, né, que é o acinzentado, cruzando ele com um animal recessivo, que é o coelho albino. E aí, se na prole aparecer organismos tanto com a característica dominante como a característica recessiva, os organismos cruzados são heterozigotos. Já na herança mendeliana na espécie humana. Na espécie humana, os estudos eram feitos a partir de cruzamentos com humanos. E esses estudos eram feitos para que a gente possa entender características da prole, né, dos filhos, digamos assim, de acordo com a relação dos parentais. Esse cruzamento ele é observado a partir de um heredograma. O heredograma é como se fosse uma historinha contada a partir desses símbolozinhos aqui. Nós podemos observar a presença de um quadrado que é identificando um organismo masculino. Quando é uma bolinha, um círculo, o indivíduo é do sexo feminino. Sempre, isso aqui é uma regra. Sempre que for quadrado, é sexo masculino. Sempre que for um círculo, sexo feminino. Quando algum desses símbolos forem pintados, significa que esse indivíduo, eles são afetados por determinado traço hereditário. Pode ser uma doença, pode ser portado de alguma característica que esteja sendo estudada. Quando houver esse tracinho, significa que esse organismo masculino e esse indivíduo masculino e esse indivíduo feminino são casados. Quando os símbolozinhos possuem dois traços, significa que eles são consanguíneos, ou seja, há um casamento aqui entre indivíduos que são parentes próximos. Também tem esse tracinho com um símbolo, que pode ser tanto o círculo como o quadrado, como esse símbolo aqui. Esse símbolo identificado, ele representa um sexo desconhecido, quando no cruzamento, quando no heredograma, eu não sei identificar o sexo da criança. E aí eles colocam isso aqui como um indivíduo desconhecido, de sexo desconhecido. Aqui nós podemos identificar uma filiação. Quando tem esse símbolo, significa que o casal não tem filhos. E quando tem mais de um símbolo, significa que esses indivíduos aqui, eles são irmãos. Aqui nós temos uma representação dessa historinha. Nós temos um pai com a presença do fenótipo. Vamos dar um exemplo de que fosse uma doença. O pai é portador da doença e a mãe não é. Ela tem esse fenótipo ausente. Aqui eles se casaram e tiveram 2 filhas. Ambas não são afetadas por essa doença. E elas se casaram com outros homens. No caso dessa filha 4, ela casou com um homem sadio e a filha 5 casou com um homem afetado. Nos filhos desse casamento entre a filha 4 e o marido 3, apareceu um filho afetado. E no casamento da filha 5 com o marido 6, apareceram tanto uma filha 8 aqui afetada, como um filho 9 afetado. Então, a gente consegue contar uma historinha a partir desses símbolos. Bom, já agora introduzindo as variações desse modelo mendeliano de herança. Nós temos aqui os alelos letais. Os alelos letais, eles são genes que possuem alelo que impedem a sobrevivência em um organismo. Ou seja, eles provocam a morte ou o não desenvolvimento do embrião. Vamos ver aqui como é que isso acontece. Eu tenho um indivíduo aqui
um camundongo macho e eu tenho uma fêmea. Ambos são amarelos. Ambos possuem genótipos heterozigotos. Na prole, observem aqui que tem os gametas, né? Metade dessa informação vai pelo espermatozoide para o óvulo feminino, que também tem a metade, e o outro possui a outra metade, como o outro óvulo também. Aqui a gente teve o resultado da geração F1, um filho homozigoto dominante, 2 filhos heterozigotos com um gene dominante e um filho homozigoto totalmente recessivo. Nessa proporção fenotípica, normalmente, a gente iria esperar 3 amarelos, que são os dominantes, e 1 acinzentado. Então, a proporção fenotípica seria 3 para 1, o esperado. Mas, devido à presença desses alelos letais, o indivíduo aqui da geração F1, que ele é homozigoto dominante, a gente não pode saber a característica porque ele nem chegou a se desenvolver. Então, esse organismo aqui, ele não vai contar. E a proporção fenotípica encontrada para alelos letais é de 2, porque eu tenho 2 indivíduos vivos amarelos, para 1, que é um indivíduo acinzentado. Outra variação são os alelos múltiplos, que também podem ser denominados de poliagenia. Mendel estudou apenas 2 alelos dos genes de suas ervilhas, mas populações reais muitas vezes têm alelos múltiplos de determinados genes. Como nós podemos identificar isso aqui? Nós temos um exemplo aqui de coelhos também. Nós temos um coelho cinzento escuro, que ele é denominado selvagem, que nós podemos ver que o cesão, ele domina tanto sobre o coelho chinchila, como o Himalaia, como o albino. Ele é dominante para todos esses outros. O chinchila, ele domina o Himalaia e o albino. O Himalaia, ele domina sobre o albino e o albino não se sobrepõe sobre nenhum. E aqui nós temos os genótipos formados, ó, do selvagem, do chinchila, do Himalaia e do albino. Na dominância incompleta, como o próprio nome já diz, até então a gente só estudou dominância completa. Na dominância incompleta, eu tenho 2 alelos que podem produzir um fenótipo intermediário, ou seja, nenhum se sobrepõe ao outro, ao aparecimento de um indivíduo intermediário. Nós temos aqui no exemplo, uma flor vermelha, que ela é dominante, ela que é homozigota dominante, uma flor branca, que ela que é homozigota recessiva, na geração parental. Na primeira prole, que é a F1, a gente tem um organismo, uma flor rosa. Como que a gente pode explicar isso? Por uma dominância incompleta, ou seja, o vermelho não dominou a coloração branca. Tanto o vermelho como a coloração branca se expressaram, dando origem a um indivíduo intermediário, no caso foi a flor rosa. Cruzando 2 indivíduos dessa geração F1, nós temos essa proporção aqui, encontramos esses fenótipos. Nós temos o genótipo homozigoto dominante para a flor vermelha, nós temos 2 indivíduos dominantes ou heterozigotos para a condição rosa, e temos um indivíduo recessivo para a condição branca. Então, nós temos 3 genótipos possíveis, azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho, e 3 fenótipos possíveis. Para azão-azão, coloração vermelha, para azão-azinho, coloração rosa, que é a intermediária, que é o heterozigoto, e para azinho-azinho, o branco. Aqui nós temos outro exemplo também, mas explicando o mesmo processo. Bom, para codominância, nós temos 2 alelos que podem ser simultaneamente expressos quando ambos estão presentes. Mas isso aqui não seria uma dominância incompleta? Não, vejam bem. Enquanto a dominância incompleta, eu tenho o aparecimento de um organismo intermediário, ele nem tem coloração vermelha e nem tem coloração branca. Ambos se expressaram e deram origem a uma nova coloração cor-de-rosa.
Já na codominância, há o aparecimento de ambos os fenótipos. Aqui a gente pode observar, eu tenho um indivíduo homozigoto para a característica branca, na geração parental, né, que é a geração pura, e tem um organismo homozigoto para a coloração preta. Na prole, a gente pode observar que tanto a presença da coloração branca está aqui, como a coloração preta. Então, os descendentes heterozigotos, todos os descendentes heterozigotos, eles apresentam ambos os fenótipos dos pais, na coloração da vaca. Tanto o branco como o preto estão presentes aqui, ó. Se isso fosse um caso de dominância incompleta, o organismo tinha que vir numa cor intermediária entre o branco e o preto, o que não acontece aqui. Acontece que tanto a característica branca como a preta estão presentes nos descendentes heterozigotos. E a penetrância? A penetrância é a frequência em que o gene é expresso. Ela é definida a partir de uma porcentagem, utilizando pessoas ou organismos portadores desse gene e que desenvolvem um fenótipo correspondente. A penetrância de um mesmo gene, ela varia de indivíduo a indivíduo e pode depender da idade. Ela se dispõe de dois modos: a penetrância completa, que é quando o valor é 100%, e todos os indivíduos possuem o fenótipo esperado. Aqui a gente tem um exemplo, ó. Todos os indivíduos, para esse tipo de característica, os indivíduos tinham que ser da coloração esverdeada. Então, na penetrância completa, todos os indivíduos aqui, todos os quadradinhos, preencheram o requisito, que eram vir com o fenótipo de coloração esverdeada. Já na penetrância incompleta, um grupo de indivíduos com o mesmo genótipo, alguns não expressam esse fenótipo, esperado pela maioria. Aqui nós temos, na penetrância incompleta, indivíduos que eram para expressar um fenótipo esverdeado, mas nós temos indivíduos que não expressaram aqui, os da coloração branca. Então, esse caso é um caso de penetrância incompleta. E para isso a gente utiliza a expressividade gênica, que nada mais é observar a manifestação do gene. Aqui, quando o gene se manifestou, a expressão desse gene se tornou um fenótipo verde. No caso desses indivíduos brancos, a expressão desse gene não resultou num fenótipo verde, foi expresso de um modo diferente dos indivíduos verdes. E aqui nós temos um exemplo, utilizando outros desenhos. Penetrância completa, indivíduo rosa. Penetrância completa com expressões moderadas, aqui nós temos indivíduos. E penetrância com expressões mínimas e sem penetrância, nós temos aqui organismos que não apresentaram o fenótipo esperado. Quanto maior a penetrância, maior a expressividade. E agora, iniciando a herança de grupo sanguíneo, nós temos o sistema ABO. É classificado com os grupos do tipo sanguíneo A, B e O. A gente tem aqui uma imagenzinha ilustrando. São determinados por 3 alelos diferentes: o IA, o IB e o Izinho. Esses 3 alelos são responsáveis por garantir na espécie humana a presença de 4 fenótipos. Então, temos 3 alelos, IA, IB e Izinho, e 4 fenótipos, que são o sangue A, o sangue B, o sangue AB e o sangue O. Como é que isso acontece? Enquanto o alelo IA é responsável por garantir que o sangue tenha aglutinogênio A, já a gente vai entender isso. Enquanto o alelo IB é responsável pelo aglutinogênio B, o alelo Izinho não é responsável por produção de aglutinogênio. Como assim? 2 tipos de proteínas, elas estão presentes na membrana da hemácia, que é a célula sanguínea. Essas proteínas são chamadas de aglutinogênios, são elas que sinalizam que tipo de célula é aquela. Elas geram aglutinação e atuam como antígenos capazes de iniciar uma resposta imune. Como assim, professora? Eu estou muito confusa. Vamos ver aqui a ilustração. Que eu tenho uma célula do tipo sanguíneo A, ou seja, ela tem proteínas com aglutinogênios para A. Aqui eu tenho uma proteína, uma célula
do tipo sanguíneo B com proteínas, ou seja, aglutinogênios do tipo B. Aqui eu tenho uma célula do tipo sanguíneo AB e ela possui tanto aglutinogênios A como aglutinogênios B. E o tipo sanguíneo O não possui essas proteínas. Como é que funciona? Nós temos aqui as hemácias, os tipos sanguíneos, os antígenos ou aglutinogênios, que são aquelas proteínas que a gente falou no slide anterior, e a aglutinina, que é uma informação nova, que a gente ainda não havia discutido. Então, no sangue do tipo A, a gente tem a hemácia, com as proteínas aqui, que são chamadas de antígeno. Para o tipo sanguíneo A, esses antígenos são do tipo A, expressam que essa célula é do tipo A. E elas possuem antígenos, que são os anticorpos anti-B. Por que, professora, que uma pessoa do tipo sanguíneo A não pode doar sangue para alguém do tipo sanguíneo B? Exatamente por isso. Porque a célula do tipo sanguíneo A possui essas proteínas que sinalizam que elas são A. Mas elas possuem também essas estruturas chamadas aglutinina ou anticorpo, que sinaliza que aquela célula ali, ela não pode receber informação de outros tipos de célula. Então, o A recebe de A, não pode receber de B, ok? No B, as proteínas, os antígenos são do tipo B, são diferentes de A. B só tem antígeno B. A só tem antígeno A. Do jeito que a célula, a hemácia, do tipo sanguíneo A, ela tem antígeno B, não pode receber de B, o B também tem antígeno A. Aglutinina, aliás, anticorpo B e anticorpo A. Ele também não pode receber de A. Ah, mas e o AB, que tem dos dois? Então, a diferença do tipo sanguíneo AB é essa, ela possui tanto as proteínas, que são os antígenos, A como B. Então, ele pode receber, esse indivíduo pode receber tanto de B e de A, porque ele não possui anticorpos, ele possui as informações das duas, então ele não tem como estranhar. Ah, e o tipo sanguíneo O, a gente pode observar que não há presença de antígenos, ou seja, essa célula ela não é demarcada, delimitada como só A ou como só B. Ela não possui essas proteínas que são sinalizadoras, esses antígenos, e possuem anticorpo, anti-A e anti-B. O que significa isso? Como ele não tem antígeno, ele pode doar para B, pode doar para B e pode doar para A. Mas como ele possui anticorpos para ambos, ele não pode receber de nenhum outro. Por isso que o tipo sanguíneo O só recebe de O. O AB recebe de todo mundo. O A recebe de O e de A, e o B recebe de B e de O. Aqui a gente tem a genética do sistema BO. O tipo sanguíneo A, ele pode ser homozigoto, duplo homozigoto, aliás, homozigoto, dominante e heterozigoto. A gente tem o IA e o IA ou IA izinho. No tipo sanguíneo B, a gente tem um duplo, aliás, um homozigoto duplo dominante, IB, IB, ou um heterozigoto IB izinho. No tipo sanguíneo AB, ele só pode ter um tipo de genótipo, que é o IA e B. E o tipo sanguíneo O é duplo recessivo, Izinho, Izinho. Já o fator RH. O fator RH, ele está presente para demarcar ou apresentar o efeito de incompatibilidade a partir de dois pares, aliás, de um par de alelos. Ele pode ser o Rzão, que é o dominante, né? E o Rzinho, que é o recessivo. Se o indivíduo ele for positivo, ele pode apresentar os genótipos um duplo dominante, né, um homozigoto, Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Tem que haver a presença de pelo menos um dominante, um gene. Já o fenótipo negativo, ele tem que ser totalmente recessivo. Por quê?
Porque enquanto o indivíduo ele é dominante, ele é a presença dessas estruturas que são sinalizadores. Já o indivíduo recessivo, que é o negativo, ele não há a presença dessas sinalizações. Então, por que que o indivíduo positivo recebe sangue tanto de um indivíduo positivo como de um indivíduo negativo? Porque de um indivíduo positivo ele recebe porque é igual a ele, não há diferença. E o indivíduo positivo recebe de um indivíduo negativo porque ele não tem marcação. Então, ele também não vai ser estranho. Não vai ser um corpo estranho nesse organismo que tem essas proteínas. Já esse organismo, que é o negativo, ele só pode receber de negativo, porque ele só vai identificar o negativo. Quando um positivo entrar no organismo de um negativo, ele vai identificar que isso aqui é algo novo e algo estranho. Então, ele vai rejeitar. Então, é por isso que um positivo recebe tanto de um positivo como de um negativo, porque ele não estranha as estruturas que a gente tem aqui ilustrada por essa imagem. Já um negativo só recebe de negativo, porque na entrada de uma célula positiva, ela não vai identificar esse tipo de estrutura. E para atividades que eu quero que vocês entreguem é ler e fazer um resumo sobre eritroblastose fetal, que a gente vai discutir no grupo, e fazer o exercício que eu vou disponibilizar no grupo também sobre os assuntos que foram abordados em formato hoje. E vocês podem, não precisa anotar a questão, vocês podem só anotar a resposta e me enviar. E é isso, pessoal. Obrigada e qualquer dúvida podem me contactar.